Você já parou para pensar no que acontece com os homens que estão dentro de um tanque que termina reduzido a sucata, com a torre arrancada e lançada pelos ares? Ou qual destino enfrentam em meio a situações em que o blindado que parecia invencível se transforma em uma armadilha mortal? Já adianto que, no final, vou te contar onde você mesmo pode descobrir isso, embora eu não recomende. Mas antes de chegarmos a esse ponto, vamos mergulhar na história completa de um dos tanques mais famosos e polêmicos dos últimos 50 anos, o T-72. Conheceremos batalhas das quais quase ninguém fala e entenderemos por que, ainda hoje, suas tripulações continuam lutando dentro de uma máquina concebida há meio século. O T-72 nasceu das ideias e doutrinas dos anos 60, quando os soviéticos absorveram as lições deixadas pela Segunda Guerra Mundial no campo da guerra blindada. Os tanques haviam evoluído em um ritmo vertiginoso. Em poucos anos, deixaram de ser simples caixas de metal com metralhadoras para se tornarem máquinas cada vez mais sofisticadas, melhor protegidas e muito mais letais. Mas aquilo era apenas o início de um caminho que mudaria para sempre o combate terrestre. Os soviéticos não esqueciam que havia sido a avalanche de T-34 que, em número esmagador, acabou derrotando os poderosos blindados alemães, embora ao custo de perdas humanas gigantescas. O importante era que a estratégia tinha funcionado. Os tanques não precisavam ser os melhores, mas sim suficientes para inundar a frente de batalha. E sob essa lógica foi planejada a geração seguinte. Assim surgiu o T-64A, uma máquina revolucionária para sua época. Motor de 700 cavalos, um canhão de 125 mm de alma lisa, blindagem composta e um sistema de carregamento automático que deixou o mundo boquiaberto. Era mais leve. Podia operar com uma tripulação reduzida e ainda assim enfrentar os modelos ocidentais. No entanto, aquele tanque se revelou complexo demais e pouco confiável. Dessa tentativa surgiria o modelo que nos interessa, o T-72. Os soviéticos decidiram pegar o melhor do T-64 e combinar com a confiabilidade de projetos mais simples como o T-62. Queriam um tanque que pudesse ser fabricado em massa, fácil de operar e barato de manter, algo que pudesse ser produzido aos milhares em caso de guerra total. Os blindados mais avançados, como o próprio T-64 ou o T-80, ficariam reservados às unidades de elite, enquanto o T-72 seria o cavalo de batalha dos exércitos de mobilização. Não seria o mais moderno, nem o mais poderoso, mas seria suficiente, e sua força estaria novamente no número. Assim nasceu o protótipo conhecido como Objeto 172. Mantinha o canhão de 125 mm com carregador automático, mas incorporava um motor a diesel V12 mais robusto, capaz de entregar cerca de 780 cavalos de potência. Não era um prodígio de inovação, mas sim um projeto pragmático que priorizava a quantidade acima da sofisticação. Após múltiplos testes e ajustes, o alto comando soviético aprovou o modelo e o levou à produção em série sob o nome de T-72. O resultado foi imediato. Podia ser fabricado 40 ou 50% mais rápido e a um custo muito menor do que o T-64. Em poucos anos, mais de 25 mil unidades saíram das linhas de montagem na União Soviética em países aliados, prontas para inundar os campos de batalha. Muito em breve, esse tanque se transformaria em uma dor de cabeça para o Ocidente. Quando os analistas da OTAN avaliaram o T-72, não se sentiram nada tranquilos. Ele era capaz de resistir a impactos diretos de projéteis de 105 mm, mísseis TOW e muitas das armas antitanque mais comuns da época. Isso impulsionou os ocidentais a desenvolver blindados ainda mais poderosos, como o Leopard 2 alemão e o M1 Abrams norte-americano, ambos armados com canhões de 120 mm. O curioso é que os modelos exportados para países fora da órbita soviética eram versões simplificadas e um pouco menos capazes, o que fez com que no Ocidente parte do seu verdadeiro potencial fosse subestimado. Mas a realidade é que, por sua quantidade esmagadora, o T-72 gerava verdadeiro temor. E até entrar em combate real, suas capacidades permaneciam escondidas atrás da cortina de ferro. Para realmente compreender o T-72, é preciso olhar dentro de sua estreita couraça.
O tanque foi projetado para operar com uma tripulação mínima de 3 homens: motorista, artilheiro e comandante. O carregador, função comum nos blindados ocidentais, foi substituído por um sistema automático que permitia reduzir pessoal e tamanho, resultando em um perfil mais baixo, em teoria, menos vulnerável. No papel, parecia uma ideia brilhante. Menos homens, mais eficiência. Mas, na prática, escondia um perigo mortal. Esse mecanismo automático armazenava os projéteis em um carrossel que circundava o compartimento de combate, exatamente sob os pés da tripulação. Se um disparo inimigo conseguisse penetrar a blindagem, as munições poderiam detonar em cadeia, provocando uma explosão tão violenta que a torre era lançada como uma rolha de garrafa, deixando o tanque reduzido a uma carcaça fumegante. Não era incomum ver, nos campos de batalha, torres de T-72 repousando a vários metros de distância, um lembrete macabro do que significava estar dentro quando ocorria o temido efeito caixa de fósforos. O motorista ocupava uma posição reclinada na frente do chassi, com apenas uma pequena escotilha circular para entrar e sair. Sua visão era limitada e sua sobrevivência dependia da rapidez com que pudesse abrir essa escotilha sob fogo inimigo, algo quase impossível em meio ao caos. Atrás dele ficava a torre, onde artilheiro e comandante dividiam um espaço apertado, cercados por equipamentos, cabos e a onipresente munição. Não havia margem para erro. Cada disparo precisava ser feito com precisão e rapidez, pois um único impacto inimigo poderia selar o destino de todos. O motor, um diesel V12, oferecia potência suficiente para mover as 41 toneladas do blindado a velocidades de até 60 km por hora em estrada. Não era o mais veloz nem o mais silencioso, mas atendia ao que os soviéticos esperavam: confiabilidade sob qualquer condição, dos desertos escaldantes às estepes geladas da Sibéria. A manutenção era simples, ideal para exércitos que precisavam reparar e devolver ao combate milhares de tanques sem demora. Contudo, toda essa praticidade tinha um preço. Comparado com os Abrams ou Leopard ocidentais, o T-72 carecia de comodidades básicas para a tripulação. Não havia espaço suficiente, a ergonomia praticamente não existia e as condições dentro da cabine podiam se tornar insuportáveis após horas de combate. O tanque era um instrumento de guerra, não um abrigo pensado para a sobrevivência a longo prazo. Os soviéticos nunca buscaram preservar cada tripulante. O que importava era manter a ofensiva, custasse o que custasse. As primeiras provas de fogo real chegaram em 1982, no Líbano. Lá, o T-72 de exportação enfrentou as forças israelenses, que dispunham de tanques Merkava e de armamento antitanque de última geração. A experiência foi devastadora. Muitos dos T-72 fornecidos à Síria foram destruídos em poucos minutos. O mundo pôde ver, pela primeira vez, torres voando pelos ares e blindados reduzidos a sucata em chamas. Isso arranhou a reputação do tanque, mas é preciso lembrar que não se tratava dos modelos soviéticos mais avançados, e sim de versões simplificadas. Ainda assim, as imagens deram a volta ao mundo e consolidaram a percepção de que o T-72 era pouco mais do que um túmulo sobre lagartas. Os soldados que precisavam tripulá-lo sabiam perfeitamente o risco. Uma penetração da blindagem quase sempre significava morte certa. Diferente dos blindados ocidentais, que armazenavam a munição em compartimentos isolados com sistemas de expulsão de gases, o T-72 era uma bomba ambulante. E, no entanto, apesar de todas essas fraquezas, o tanque continuou a ser produzido em massa e empregado em inúmeros conflitos, da Guerra Irã-Iraque, nos anos 1980, passando pela Guerra do Golfo em 1991, até a guerra na Ucrânia nos dias atuais. Sua presença tornou-se sinônimo da doutrina soviética: números esmagadores, capacidade de mobilização rápida e a frieza de um design que considerava a tripulação apenas mais um recurso, tão substituível quanto o aço que compunha sua couraça. Cada batalha confirmava o dilema do T-72. Por um lado, era barato, robusto e letal bastante para que nenhum exército pudesse ignorá-lo. Por outro, seu ponto fraco sempre foi a sobrevivência dos tripulantes.
Aqueles que entravam nele sabiam que seu destino estava atado a uma máquina que poderia protegê-los de alguns disparos, ou transformar-se em seu caixão em questão de segundos. Hoje, meio século após sua estreia, ele ainda ruge nos campos de batalha. Modernizado, reforçado e adaptado, o T-72 continua servindo em dezenas de exércitos. Mas a imagem que perdura na memória coletiva é a mesma de sempre. Torres sendo arremessadas pelos ares e colunas de fumaça negra subindo em direção ao céu. Porque, no fim, a história do T-72 não é apenas a de um tanque, mas a dos homens presos em seu interior, encarando a eterna pergunta: sobreviveremos ao próximo impacto?